Queridos amigos, aproveitemos esses breves momentos para a chegada do nosso horário, para poder iniciar uma reflexão, um relaxamento no corpo físico, dando um comando mental para o nosso intelecto, para relaxar todos os músculos, todas as fibras. Aproveitar para respirar profundamente, levando o oxigênio novo para os nossos pulmões, segurando um pouco e depois exalando já o monóxido de carbono transformado, a fim de pacificar o nosso corpo, deixar de lado as preocupações, as ansiedades e todos os assuntos que estavam cuidando, porque agora é um momento especial do encontro com Jesus. É o Mestre querido que nos dirige neste planeta de provas e expiações e que assegura que nós estamos agora com Ele e para sempre, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com esse sentimento no nosso coração, nós pedimos a Ele que nos leve até o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. E nos entregamos em seus braços para a realização do nosso Santo Evangelho, dando as boas-vindas a todos os amigos dos dois lados da vida, aqueles que nos acompanharam, os parentes que já partiram desse plano espiritual, enfim, todos aqueles que também foram convidados pelos diretores do trabalho, de sorte que o momento seja um momento de graça, de alegria e de muita pacificação. Por isso iniciamos o trabalho dessa tarde com o nosso abraço carinhoso em todos e nas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Dona Cristina, por favor, a senhora está encarregada, já escolheu o Evangelho para nós, distribuiu, Dona Cristina, para a senhora, ela vai ler também, está alfabetizada, não está? Então, olha. Não, mas já vai dar no texto. Ela vai ler o quê? Não, deixa assim. Aqui é proibido proibir. Viu? Não, para não pensar assim, várias pessoas pegarem o livro. Não, imagina, está tudo bem. Já estamos nos distanciando destas provas difíceis, né? A senhora começa, então, como é que é? Fora da caridade não há salvação, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. A senhora já distribuiu? É o item 10, né? A senhora já distribuiu, dona Cristina? Não. Então, a senhora começa, depois vai até... O pai. Nossa, isso. Até o pai, né? Sim. E depois a senhora... Eu não trouxe óculos. Ah, não trouxe, então só acompanha aí. Então a dona Célia faz. Eu só trouxe de longe. Dona Célia depois dá um pedacinho para o Ayrton, né? E deixa o pedacinho final aqui para mim. Você lê? Não dá, né? Não, quando você nasceu, seus olhos eram uma beleza. Enxergava tudo. Agora, nem de... A luz que está fraca. nem de óculos agora. Bom, as reminiscências ao lado, vamos lá, dona Cristina, por Fora favor. da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida
para conduzi-lo à terra prometida, que brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos e na terra que está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo mais puro do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Pode continuar, né? Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em verdade possam se dizer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, são uma só, a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a felicidade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. Mensagem de Paulo Apóstolo em Paris, 1860. É toda esta máxima que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é que nos dá a verdadeira direção para nós caminharmos nessa vida. E fora da caridade não há salvação, a gente começa a meditar que, em realidade, a doutrina católica, desde muito tempo, dizia que não era fora da caridade, era fora da igreja. Não sei se a gente se recorda de tudo isso. Eu tenho algumas lembranças, porque eu sou egresso do catolicismo, ainda nesta encarnação. E a gente, então, tem essa recordação, que fora da igreja não há salvação. A igreja é composta de dogmas de tudo quanto é lado, não é? Segundo a vontade dos diretores, dos dirigentes. Aqui nós não fazemos a vontade nossa, não. Nós temos que obedecer à vontade da doutrina, aquilo que é o cristianismo redivivo. Por que a gente usa essa expressão do cristianismo redivivo? Porque o cristianismo in natura foi o que Jesus nos trouxe. Depois, durante a história toda, nesse mesmo 2000 anos que nós estamos, 2021, a gente sabe que vivemos guerra, vivemos um monte de coisa, interesses das igrejas, os concílios que existiram, as influências que existiam, a venda de indulgências, sabe? Houve uma modificação, tudo no interesse das criaturas, ou dos falsos profetas, como queiramos. Mas o fato é que o cristianismo redivivo, e como nós conhecemos, que é notório entre a lista espírita, que se fosse dito para seguirmos fora da igreja, não havia salvação, nós estamos perdidos. É fora da caridade. Porque a caridade em si, pela sua própria natureza, significa ajudar o próximo, fazer pelo próximo. E aí a máxima de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Então nós temos que realmente ter consciência de que fora da caridade não tem outro jeito. E o que fazemos fora da caridade? Nós vamos só cuidar de nós ou vamos cuidar da grande família universal? Cuidar da esposa, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, cuidar daqueles que estão morando na mesma cidade e vai ampliando.
não é? No mesmo país. Sempre que tivermos a oportunidade de auxiliar o próximo, nós estaremos fazendo caridade. Mas nós temos ainda, não falo isso por mal, mas nós temos ainda muita dificuldade para podermos fazer a caridade na essência da sua doutrina, na essência da palavra. Porque a caridade é desinteressada. E ela se multiplica em 1000 pedacinhos que é difícil imaginar na nossa vã filosofia. Porque qualquer coisa é caridade. Quando se fala em caridade, o que as pessoas normalmente têm a primeira impressão? Fazer caridade, dar uma cesta básica, isso eu não tenho nem para mim. E não é assim a caridade. A caridade é tudo aquilo que Paulo, o apóstolo, deixou para nós. Eu posso fazer tudo, posso ter tudo e não faço, se faltar a caridade, faltou tudo. Por quê? Porque são gotículas de amor que a gente vai dando a um ao outro. Uma atenção que seja para uma pessoa que esteja conversando conosco e nós não damos atenção. Ora, como que isso é caridade? Não é caridade, tem que deixar que o outro fale. Eu digo isso para vocês, permitam-me uma confidência. Porque a gente quando fala, né, a professora Ailton, dona Célia, a gente não tem muita paciência para ouvir o outro. Então, quantas vezes no meu consultório, a pessoa começava a conversar, trazer o seu problema, falar qual era a sua dificuldade, eu já, naqueles tempos, minhas crianças tudo pequeno, me atrapalhava, com o horário tudo correndo, eu já dava a mão, já entendia o que dava a mão, dispensava a pessoa. Meu Deus, que atrapalhada eu fazia. Depois, com o tempo, que essa vida longeva que a gente vai tendo para poder aprender, eu falei, não posso fazer isso. Por quê? Dona Cristina, é muito simples. A senhora tem um filho advogado. Cada um de nós, criado simples e ignorante, temos um cabedal de conhecimento, não só o adquirido nesta encarnação, mas o que nós trouxemos nas nossas vidas. Então, quando a senhora vai colocar uma situação para mim, ou a Ayrton, qualquer um, coloca naturalmente todo aquele cabedal de conhecimento para explicar. Nem todas as pessoas têm facilidade de expressar-se para chegar ao ponto que precisa para o outro entender. Então, o que fazia eu? Eu já ia dispensando, eu já entendia que o assunto dela, jurídico, era um pedacinho assim. Eu já entendi, obrigado e tal. Não é assim. A pessoa, quando procura um médico, procura um facultativo, procura um advogado, procura um sociólogo, um psicólogo, ela precisa falar, ela precisa desabar. Às vezes ela começa a falar e começa a chorar, a emotividade toma conta dela. Por que eu estou dizendo isso, Adilson? Porque isto é caridade, ouvir o outro falar. E o curioso que na correria da vida, a gente fala, eu já entendi. Ou então, como diz aquele programa de televisão, senta que lá vem história. Quer dizer, a pessoa vai contar um monte de coisa, fala muita coisa, eu quero resuminho só das coisas. Não é assim, não. Então, veja como a caridade, de você oferecer o ombro amigo, como nós falamos aqui na doutrina, é isto, é ouvir o outro a caridade. É você dar uma pequena espórtula, e aí eu me lembro, né, do episódio da viúva, na praça pública, colocando a sua espórtula é moeda da época, né? No gasofilácio. O gasofilácio, eu não sei se lembram, quem é da Igreja Católica vai se lembrar, era aqueles cofrinhos que colocavam na parede, nas igrejas. Lembram disso? Não. Naqueles cofrinhos, quando a gente colocava as moedas, porque hoje não está nem o papel moeda estamos usando mais, mas os cofrinhos você colocava, e a moeda tinha valor, né? Lembro-me do meu tempo de garoto, que já faz muitas luas e muitas primaveras, as moedas, os patacão de R$1.000. Você já viveu R$1.000, não? Não, né? São brotinhos ainda, dona Cristina. Aqueles pacatão de R$1.000, colocava assim no gasofilácio, fazia um barulho ensurdecedor, não é? Então Jesus, vendo aquele cenário na praça, chama os seus discípulos e diz a eles, olha, aquela senhorinha, ela deu mais do que todos juntos. E imagina como é que ela pode ter dado mais, porque ela deu daquilo
que pode até fazer falta para ela. Jesus dava um exemplo disso, né? Então isso é caridade. É caridade dar um bom dia para as pessoas. Eu me recordo, faz alguns 4 ou 5 anos, eu estava fazendo um passeio numa cidade, e a pessoa estava varrendo, e eu com essas coisas da doutrina vai ficando na cabeça, né? Tão gostoso, né? Porque dá a impressão que nós fazemos o evangelho aqui, que a gente, isso aí eu já sei, não sabe não. Porque é outro ângulo, é outro momento, é outra experiência que você adquire, e aquilo vai ficar registrando no seu conhecimento, né? Então eu com aquilo na cabeça falei assim, passando perto do cidadão que estava varrendo a rua, Margarida chama, né? O pessoal chama de Margarida, funcionário da prefeitura, da empresa que... E me deu um impulso assim, eu falei, oi amigo, bom dia, deixando bonita a nossa cidade, né? Ô dona Cristina, adeus. Eu me surpreendi, porque ele abriu um sorriso. Oh, é verdade, que bom. Então veja, não sei lá quais eram os problemas dele, se ele tinha problema, se não tinha, se foi apenas uma luz para fazer brilhar o dia dele. Lembre de Jesus, faça brilhar a sua luz, vós sois deuses. Também é caridade. Então a caridade tem 1000 facetas que nós podemos. Apenas um bom dia, apenas a atenção, apenas o olhar da pessoa. Tem pessoa que fala, nossa, que foi bom você chegar. Por quê? Você traz consigo a energia poderosa que você está cultivando dentro da sua psicosfera. Então é tão maravilhoso quando a gente fala em caridade, a extensão que tem, não é essa, eu não tenho nem para mim, como não tem nem para você? Que absurdo isso! Será que o Senhor da vida deixa faltar alguma coisa para cada um de nós? Onde é que nós estamos? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, falamos sempre isso. Afinal de contas, Ele cuida de todos nós ou não cuida? Deus sabe, dona Cristina, onde nós moramos, o Adilson, sabe o que vai no meu pensamento. Por essa razão, nós fazemos, inclusive, nessas reflexões no início de uma prece, nós pedimos que nos ajude, porque eles estão atentos. Aqui, nesse momento, embora eu não esteja dotado desta faculdade da visão para poder visualizar os espíritos que aqui estão, porque cada um tem a sua sensibilidade. E tem quantas infinidades de nossos irmãos que são médios, os médios auditivos, clarividentes. Eu não sou clarividente. Mas, de qualquer maneira, eles estão todos aqui e estamos juntos formando uma grande academia, uma grande escola. É por isso que nós devemos pôr atenção, porque nós não saímos daqui sem levar um suave perfume de Jesus. Esta casa é de Jesus. E temos que fazer os ensinamentos dele. Fora da caridade não existe salvação. Professor Ailton, por favor. Eu fiz um introito aí muito extensivo, mas desculpa, o italiano tem que... Né? O professor aqui tem que usar da verve dele professoral, né? E falar para nós. O que você fala aí sobre essa fora da caridade? Uma frase que quase no final do livro daquilo que nós lemos aqui, que ele fala o seguinte: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Por quê? Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Então nós temos aqui, podemos assim considerar, 3 situações, né, envolvendo nossos relacionamentos, nossos objetivos, aquilo que nós queremos no nosso dia a dia, como nós projetamos até nosso futuro espiritual, embora, né,
eu diga, né, que para nós que estamos encarnados aqui, a vida espiritual, ou espírito, ou aquilo que se relaciona à espiritualidade, é relativamente abstrato. Porque nós não temos nenhum conhecimento, né? A gente sabe do mundo, das coisas, pelo sentido, pelo olho, pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, pelo que a gente saboreia, né? Pelo que a gente sente o aroma, ou por aquilo que a gente toca. É isso que nos conecta com o mundo. Imagine se nós perdemos os 5 sentidos, o que nós fazemos? Nada, né? Não tem noção alguma. A nossa conexão é essa. Mas o plano espiritual está fora, né? Tudo aquilo que se refere ao plano espiritual, dessa nossa capacidade de sentir em condições normais. Claro que a mediunidade vai auxiliar na percepção, né? Mas para nós, em estado normal como nós estamos, é um tanto quanto abstrato, né? Mas, quando nós falamos que existe, por isso mesmo, 3 situações, e uma delas é essa projeção que nós fazemos, o que nós esperamos para o nosso futuro espiritual, individualmente, né, de cada um de nós, e aí falamos, quando falamos individualmente, falamos, claro, das nossas atitudes pessoais. Então, existem 3 situações. Uma, podemos fazer o bem, mas para isso, o que é necessário? A vontade. É preciso que haja vontade. Tenhamos sido tocados, que algo nos desperte, que a gente sinta uma situação, veja uma situação, ouça uma situação, para a gente então desenvolver dentro de nossa mente, né, o que nós podemos fazer. A partir do momento que a gente decide, tem a possibilidade e vai tentar fazer, vamos para o ato e realizamos, né? Afora aquilo que é instintivo, tudo passa pelo nosso pensamento. Quando a gente encosta numa panela quente, né, a primeira coisa é tirar. Nem pensa, não dá nem tempo de pensar, porque nem passa pela cabeça. Ato reflexo, né? É reflexo, né? Mas demais coisas, tudo passa pela nossa cabeça. Então, fazer o bem é uma delas. Vamos analisar, vamos ver, vamos pesar, vamos sentir, vamos ver, vamos ouvir, e aí, como diz, né? Nossa mente vai fervilhar e vamos tomar uma atitude. Vamos auxiliar, porque eu preciso, porque eu posso. E se eu não posso, eu faço aquilo que eu posso. Se eu não posso como eu quero, mas eu faço aquilo que eu posso. Outra situação é não fazer nada. Temos os mesmos sentimentos. Ver a coisa acontecendo. Vemos, sentimos, ouvimos, aquela situação toda, para alguns, vai despertar o ato, caridade. Para outros, estou aqui, tá bom. Você não está fazendo o mal. Você também não está fazendo a caridade. Não está fazendo Tá bem ali, também. como diz aqui, a inércia e a negligência. E nem para basta. você mesmo está fazendo bem, porque o aprendizado é tudo, né? Mas você está ali inerte, porque é feito uma rocha pura e simples, inerte. E como toda rocha, o tempo vai comendo, o tempo Vai corroer. vai corroendo, né? E o tempo aí vai sendo perdido nesse sentido, de você não ter aproveitado. E a outra situação, óbvio, claro, é você fazer o mal, é você prejudicar os outros por suas ações, por aquilo que tua personalidade, o teu caráter te traz, e até aí, mais do que acima de tudo, é, claro, uma questão também espiritual, que a pessoa vem com essa tendência e muitas vezes não sofrendo devidamente as correções de quando era criança, pré-adolescente, adolescente, por um motivo ou outro, por negligência dos pais, por deixarem para lá, para ver como acontece, ou mesmo porque a sua própria tendência é muito forte, por mais que os pais façam, não conseguem modificar. Existe, claro que existe isso. Esses grandes espíritos devedores, eles vêm para tentar melhorar, mas a sua tendência, a sua essência, aquilo que já vem dentro dele é tão forte, que mesmo com as melhores das atitudes, não conseguimos comover, não conseguimos fazer muitas vezes com que eles mudem. E é aquilo que dentro da família, aquele pessoal que chama assim, esse é um caso perdido. Como é que você pode dizer isso, né? É? Que atrevimento a gente querer admitir que podemos concorrer com a divindade, porque a divindade não organizou essa sociedade direito, porque esse caso é perdido. Como Mas, perdido? mas dentro da concepção nossa, daquilo que a gente fez, daquilo que os pais fez, lutaram, ensinaram, 3 filhos, ali tem aquele que não vai, que não adianta, você pode fazer, você pode bater, como fazia antigamente, chinelado, o que você quiser, não adianta.
tem as mesmas coisas que os outros, os mesmos ensinamentos, mas é uma questão íntima, questão espiritual que vem, né? Então, nessas situações, muitos desses se comprazem, infelizmente, fazer o que fazem, causar confusão, prejudicar os outros e viver nesse sentido. O tempo de Deus é outro, ele espera você amadurecer. Pois é. E aí, então, ele vai perder a oportunidade. Mas foi dada a oportunidade a outros ao seu redor para que olhassem para ele, para que vissem o que ele faz, para servir também como exemplo. Indiretamente, mesmo não querendo, aquele que realiza essas coisas péssimas serve de exemplo para aqueles que estão ali observando e para que sabem. Todos nós sabemos que grandes coisas erradas que existem no mundo, que existe, né, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, em Americana, no nosso bairro, nosso vizinho, vamos diminuir, chegar perto de nós, sabemos. Mas tem coisas, o que nós podemos fazer? Nada. Mas o exemplo está aí. Então, essa mudança precisa acontecer o quê? Dentro de nós. E como se diz, é preciso que haja escândalos, está aí. E são situações escandalosas por todo lado, né? Desde esses que fazem o mal por estar dentro, vamos dizer, mata um, mata outro, não se arrepende. Quantos casos nós temos disso que nós sabemos, né? Mata um monte de gente e acabam que se, né, não fosse nada. Se abrisse uma gaveta, tirasse uma colher, usasse, guardasse, uma coisa. Mas o exemplo, para aqueles que pensam, para aqueles que olham, como nós precisamos fazer, está lá. E aí nós vamos aprender de uma maneira mais difícil, mas vamos colocar dentro de nós o que não devemos fazer. Então, em resumo, são essas três situações. Você faz o bem porque você tem vontade, você quer, você sente, você está tocado por aquilo. Você não faz nada, está tocado, mas ao mesmo tempo você está ali, amorfo, né? Parece uma rocha ali. E, por outro lado, por sua própria maneira de ser, você, infelizmente, está num caminho muito complicado. Que estejamos sempre no primeiro caso, né? Nos sintamos tocados e façamos o possível. Eu estava, enquanto o Ailton fazia essas considerações, eu fico pensando, porque o pensamento, como dizia o poeta Adoniran Barbosa, parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando se presta atenção, né? E eu estava meditando aqui, como é que a gente faz para ser feliz? É atendendo, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizéssemos, né? E lembrei do Dalai Lama. Vocês já ouviram falar do Dalai Lama? Esse é um cargo lá, como o Papa no Tibete, né? E ele deixa uma frase assim para a gente meditar: ser feliz não é questão de destino, é uma questão de opção ou de escolha. Tudo que o Ailton falou. Você, dentro dessa tríade que ele colocou, você fica inerte, você acha que você não deve fazer caridade porque não tem nem para você, ou então você dá um bom dia para a pessoa, sorri para a pessoa, porque você manda energias positivas para ela. Então diz Dalai Lama, a lei de ação e reação não é exclusiva da física. Ação e reação não é exclusiva da física. Ela está presente também nas relações humanas. Bom dia, como vai? Chega no centro, adeus. Oi, tudo bem? Que bom te ver. Chega no trabalho. Bom dia. Cumprimenta todo mundo. Seja você a luz do mundo. Jesus disse que nós somos luz, não é? A lei de ação e reação não é então exclusiva da física. Ela está presente nessas relações humanas, que nós temos todo dia prova, na nossa família, na nossa casa, no centro espírita, na rádio onde nós trabalhamos, aonde nós estamos nos dirigindo para um passeio, em qualquer circunstância. Se ajo com bondade, e é aí que está a questão, recebo bondade. Toda vez que nós tratamos bem a pessoa, a gente tem uma grata satisfação. Por isso, Joana de Ângeles nos ensina: jamais permita que uma pessoa se afaste de sua presença sem levar uma grata recordação. Esclarecendo isso, como assim? Como é que a pessoa está na minha presença, às vezes está brigando que nem o pessoal da CPI lá agora na hora do almoço, como é que eu vou fazer? É difícil, mas quando você leva uma recordação
muito agradável, que a pessoa te tratou bem, que deu um bom dia, nem me conhece, precisa conhecer, somos todos partícipes da grande família universal. Então, quando a pessoa leva uma grande recordação, quem de nós não pode dizer, puxa, que recordação, eu quando meus netos nasceram, quando meus filhos nasceram, quando nasceu o Mateus, a senhora lembra ainda? Claro que lembra. E não dá uma alegria ver aquela coisinha fofa, toda dependente da senhora, do seu marido, da família, não enriqueceu a família quando chegou essa criança maravilhosa? Então é esta recordação que Joana faz. Não permita que uma pessoa se afaste da sua presença sem levar uma grata recordação. No caso que eu citei, do bom dia, simplesmente, não estava oferecendo nada, mas eu estava sendo caridoso em nome do amor, que Jesus mandou amar o próximo como a si mesmo. E ele vai pensar, pô, aquele cara que passou, que legal, o nego está alegre da vida, viu? Que bom. Mas se nós trocarmos essa figura de retórica que eu estou falando, por um momento aziaga, que você lembre-se que você teve uma briga com a sua mãe, com o seu pai, com o vizinho, com o cara que trabalha no cartório, com não sei o quê, daqui 10 anos, ou daqui 20 anos, quando lembrarmos do assunto, volta aquele mal-estar na gente, você revive de novo aquele momento. Então diz aí o Dalai Lama, se ajo com bondade, recebo bondade,